Bom dia, meus queridos alunos do 8º ano do Colégio Castro Alves, tudo bem com vocês? Galera, na aula de hoje eu vou iniciar a nossa segunda apostila, já no capítulo 4, Paisagens Naturais dos Continentes Americano e Africano. Eu iniciei esse capítulo com vocês, na nossa página número 4, A gente praticamente inicia esse capítulo na página 4, da página 2 à página 4. Vocês assistiram essa videoaula com a professora da Positivo. Ela fez uma introdução desse capítulo, até a página 4, e depois trabalhou também algumas características do relevo e hidrografia do continente americano e do continente africano. Então, dando continuidade aí ao que já foi trabalhado na videoaula da Positivo, vocês tiveram uma breve explicação do relevo e hidrografia da América, passando pela página 5, continuando na página 6, página 7, mapa de bacias hidrográficas também, na apostila de vocês, na página 8, falando também sobre relevo e hidrografia, página 9, trabalhando agora relevo e hidrografia do continente africano. Vocês também tiveram uma breve explicação na videoaula da Positivo sobre relevo e hidrografia da África. E eu inicio essa nossa videoaula especificamente trabalhando clima e vegetação. Galera, todos esses elementos da natureza que nós estamos estudando, relevo, hidrografia, clima, vegetação, são exemplos de elementos naturais que ajudam a formar as paisagens naturais da superfície terrestre. Então, todos esses elementos da natureza, eles interagem entre si, resultando nas paisagens da superfície. O relevo, a hidrografia e o clima e a vegetação são os principais elementos. Na aula de hoje, eu quero trabalhar com vocês as principais características climáticas e de vegetação da América e da África. Mas antes de nós entrarmos nos continentes americano e africano, eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre uma análise muito importante quando nós comparamos os dois continentes, América e África. Vocês vão perceber, ao longo dessa videoaula, que a quantidade de climas, a diversidade, a grande variedade de climas na América, ela é bem maior do que na África. E existe uma explicação geográfica para isso. A grande extensão latitudinal do continente americano no planeta. A América é um continente que possui terras em praticamente todas as zonas climáticas ou zonas térmicas do globo. A extensão de latitude da América ela é muito grande. O continente americano está inserido na zona intertropical, nas zonas temperada norte, temperada sul e nas zonas polares norte e sul. Já o continente africano, ele tem uma extensão latitudinal menor. As terras da África estão na zona intertropical e nas zonas temperadas. O continente africano não possui terras próximos aos círculos polares. Então, a variabilidade climática do continente africano ela é menor devido à sua menor extensão de latitudes. Ok? Continuando aqui na nossa apostila, eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre clima e vegetação da América, uma comparação desses dois mapas. O mapa de zonas climáticas da América com o mapa de vegetação. Em casa, vocês precisam um olhar muito sensível desses dois mapas. Por quê? Porque o mapa de clima da América ele é bem semelhante ao mapa de vegetação no que diz respeito à regionalização, aos recortes trabalhados nesse mapa. Por exemplo, nós temos as diversas zonas climáticas e os tipos de clima de todo o continente americano. Se vocês compararem com os tipos de vegetação, os climas da América com a vegetação predominante da região, a gente consegue estabelecer uma relação muito clara. Aqui, na parte nordeste dos Estados Unidos e do Canadá, onde predomina o clima frio, nós temos a vegetação de coníferas ou taiga.
Onde predomina o clima polar, temos a vegetação de tundra, né, adaptada ao clima polar. Onde predomina o clima equatorial, nós temos a floresta equatorial. Onde predomina o clima tropical, nós temos a floresta tropical atlântica e o cerrado. Então, vocês precisam ter muita clareza na relação do clima com a vegetação. A interação clima e vegetação é que formam os chamados domínios morfoclimáticos, né, estudados na geografia. O clima é o principal elemento natural que influencia na formação das vegetações de uma determinada região. Okay? É o principal. Todos os elementos naturais ajudam a influenciar as formações vegetais. O clima é o principal. Né? Então, na apostila de vocês, ao longo das páginas, vocês precisam ter um olhar muito atento dos domínios morfoclimáticos da América e da África. Nesse caso, na América, nós temos os domínios polares e frios, né? Muita atenção para os tipos de vegetação, como a floresta de coníferas, influenciada pelo clima frio, e a tundra, influenciada pelo clima polar. Né? No texto, vocês precisam relacionar, né, esses climas com os tipos de vegetação. Os domínios temperados e subtropicais da América são domínios morfoclimáticos, onde nós temos paisagens típicas das zonas temperadas do planeta, né? As zonas climáticas temperadas. O clima subtropical, ele encontra-se na zona temperada sul, ok? E também na zona temperada norte, logo abaixo dos trópicos, mas é um tipo de clima muito semelhante ao clima temperado, né, que predomina nas zonas temperadas do globo. O tipo de vegetação, né, são os da floresta temperada, como nós estamos observando na imagem. Né? Os domínios tropicais da América, pessoal, são os domínios morfoclimáticos com maior variabilidade de paisagens, que vão desde as florestas equatoriais, como a floresta amazônica, né, até as vegetações de clima tropical, né, como as savanas, né, que no Brasil nós chamamos de cerrado, e a Mata Atlântica. Tá? Então, quando nós falamos domínios tropicais, são os domínios morfoclimáticos influenciados pelas várias modalidades, né, vários tipos de clima tropical e clima equatorial. Consequentemente, os domínios tropicais têm uma variação de paisagem muito grande, né, tem uma riqueza de tipos de vegetação muito grande. Né? Ao longo do texto, vocês conseguem perceber isso. Tá? E fechando domínios de paisagem ou domínios morfoclimáticos na América, né, vamos falar um pouquinho de domínios de aridez na América. Né? No continente americano nós também temos desertos na fronteira México com os Estados Unidos, né, no hemisfério norte, e aqui na América do Sul, né, nós temos dois desertos frios, desertos gelados, como o deserto da Patagônia, né, lá no extremo sul da Argentina, e o deserto do Atacama, né, na fronteira aí do norte do Chile com o sul do Peru. Muita atenção, pessoal, porque deserto não pode ser associado à temperatura. Deserto, ele é associado a pouca precipitação, ao pouco índice de chuvas, né? Porque existem tanto desertos quentes, como o deserto de Sonora e outros desertos no México e nos Estados Unidos, e também temos desertos frios, como os dois exemplos da América do Sul, o deserto da Patagônia e deserto do Atacama, ok? Na página 15 da apostila de vocês, né, nós temos aí clima e vegetação da África, mais uma vez chamando a atenção, né, para que vocês façam a comparação dos tipos de clima na África com as suas formações vegetais. Né? Percebam que os tipos de clima no continente africano estão em menor número, né, do que na América. Consequentemente, os tipos de vegetação da África também não são tão variados assim. Mas essa comparação também consegue ser feita por vocês aqui na página 15. Né? Os tipos de clima da África influenciando nas suas formações de vegetação. Né? Então, comparar esses mapas de clima e vegetação na África também é uma comparação importante e necessária para vocês. E assim como nós vimos em América, no continente africano, nós temos aí alguns domínios morfoclimáticos que eu queria comentar com vocês. Domínios de tipo mediterrâneo. Ah, professor, mas o Mediterrâneo é um mar que está no sul da Europa. Sim, mas o mar Mediterrâneo, galera, ele também banha o norte da África.
nessa região aqui, ó, do sul da Europa e no norte da África, são continentes banhados pelo mar Mediterrâneo. E nessa região nós temos, né, o chamado clima mediterrâneo, que ajuda a formar o domínio morfoclimático do tipo mediterrâneo, caracterizado por verões secos, né, e invernos chuvosos. É lógico que no verão a temperatura é maior, no inverno a temperatura é menor, mas se comparar com os outros domínios da África, a pluviosidade ela é invertida. Né? No verão chove menos, no inverno chove mais, ok? Aqui nós temos uma paisagem, né, típica mediterrânea na Tunísia, né, um país do extremo norte da África. Né? Nós não vemos uma vegetação de grande porte, é uma vegetação, né, arbustiva e com árvores aí de médio porte. Os domínios desérticos e semidesérticos da África, né, os famosos desertos e semidesertos. Pessoal, domínio desértico, ele se localiza em áreas de clima árido, clima desértico. Os chamados semidesertos estão localizados em áreas de clima semiáridos. O maior deserto do mundo, né, numa área de clima árido na África, é o famoso deserto do Saara. Tá? O deserto do Saara, ele fica na porção meio norte do continente africano, né, próximo aí ao Trópico de Câncer, ok? E no sul do continente africano, nós temos o deserto da Namíbia e o semideserto do Kalahari. Em muitos materiais didáticos e documentários de canais de televisão, é muito comum a gente encontrar deserto do Kalahari, mas na verdade, ele hoje, na classificação mais atual, é chamado de semideserto, por estar numa área de clima semiárido. Deserto da Namíbia e o semideserto do Kalahari são formados no sul da África, enquanto o deserto do Saara já está mais ao norte do continente africano. Um outro domínio morfoclimático da África, muito curioso por sinal, é o domínio semiárido do Sahel. O Sahel, pessoal, é uma faixa de vegetação, de domínio morfoclimático, que está entre o deserto do Saara e entre as florestas tropicais. Tá? Então, o Sahel é uma faixa de transição no continente africano, né? Uma transição entre o deserto do Saara e as florestas tropicais e savanas mais ao sul. Ok? Os famosos domínios das savanas, né? Uma paisagem muito comum na África, além dos desertos. Quando a gente fala de continente africano, é muito comum nós associarmos África a deserto e a savana. Né? Não existem somente essas paisagens, mas aqui a gente tem a representação de uma paisagem de savana na África, né? Domínio das savanas e das florestas africanas. As savanas, pessoal, estão numa região de clima tropical típico, né? Ou tropical continental, com uma estação chuvosa e uma estação mais seca. Já as florestas tropicais africanas, né, como essa floresta aqui de Madagascar, é uma vegetação com um clima tropical, porém um clima tropical mais úmido, né, onde nós temos chuvas mais bem distribuídas, né, ao longo do ano. Então o domínio das savanas e florestas africanas, né, fica muito fácil a gente diferenciar essas duas paisagens. As savanas no tropical típico e as florestas africanas no clima tropical um pouco mais úmido, ok? Então nós finalizamos, né, essa nossa videoaula de hoje, né, com o tema Clima e Vegetação na América e na África. Muita atenção na leitura da apostila e fiquem com Deus, pessoal. Muito obrigado.